Praticamente todas as religiões do mundo têm que lidar com a pergunta: por que é que existe o sofrimento? Porque afinal, se você adora um Deus que é bom, e obviamente todo mundo busca adorar um Deus que é bom, por que é que existe o mal? Quem é que criou o mal? A aula de hoje é sobre esse tema e roda a vinheta! É isso aí, meus queridos. Tá vendo só? Cada vez mais profissional aí as nossas aulas, né? O nosso canal cada vez mais profissional. Seja muito bem-vindo aí ao meu canal, todos vocês que estão me assistindo, e um grande abraço a todos os meus queridos alunos do Colégio Carpe, né? Colégio Adventista de São José do Rio Preto, carinhosamente chamado de Carpe. Meus queridos, por que é que existe o sofrimento? Se nós adoramos a Deus e Deus é um Deus bom, por que é que existe o sofrimento? Algumas religiões dizem que o sofrimento, a dor, o mal é só imaginação. Que quando você chega a um estágio da sua espiritualidade, você percebe que você não sofre, que não existe sofrimento. Mas não é isso que acontece com 99% das pessoas, né? Todos nós sentimos o sofrimento. A sensação do mal é real. A sensação do mal é real. E ponto. Acabou. Então, por que é que existe o mal? Quem é que criou o mal? Né? E obviamente o mal é o que traz o sofrimento. Meus queridos, existem muitas interpretações. Inclusive, os ateus, um dos maiores argumentos que eles usam é esse. Poxa, se Deus existe, por que é que ele permite o mal? Então isso significa que Deus não existe. Ou, se caso ele existe, ele não é tão bom, porque ele permite o mal, então seria até pior, não é verdade? Então, esse é um dos argumentos que os ateus usam. Agora, Leibniz diz o seguinte, ele escreveu um livro chamado Ensaios, Ensaios de Teodiceia. E Teodiceia é uma palavra que ele mesmo criou. Theos, que é Deus, e de que é justiça. Então, o camarada criou uma palavra, você vê que legal, né? Leibniz é realmente fantástico. Agora, olha só, ele tem muitos argumentos, ele fala muitas coisas aí nesse livro. Existem outros teólogos também, filósofos, que falam sobre o porquê que existe o sofrimento, mas obviamente o que mais chega perto da verdade, que é o que nós acreditamos, realmente é a palavra de Deus. E lá na Bíblia, se você tiver com a sua Bíblia aí, já abra ela no seu celular, ela física, de qualquer jeito, abra a sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses 2, do 7 a 8. E diz o seguinte, olha só. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vida. Muito bem, meus queridos, então a Bíblia, essa é uma das formas que a Bíblia diz que realmente o mal é inexplicável pelos parâmetros humanos. O mal é inexplicável, não tem como explicar, a Bíblia não tem em nenhum momento que ela diz assim, olha, e o mal existe por causa disso, disso, disso. Não. A única coisa que nós podemos definir é que realmente a Bíblia ela coloca implicitamente que o mal existe e demonstra o mal de diversas formas. O mal está no nosso planeta e nós não temos como explicar com parâmetros humanos. A Bíblia, em outras palavras, ali como nós lemos, lá no comecinho do versículo diz, com o mistério da iniquidade. Então, meus queridos, a Bíblia diz que o mal realmente é um mistério. Não dá para explicar por parâmetros humanos. Ah, mas aqui, no mundo ocidental, não é possível viver com o mistério. As pessoas fuçam, procuram e tem que descobrir o que está acontecendo para poder... não dá para conviver com o mistério. Isso é verdade, sim ou não? Claro que não. Nós vivemos com vários e vários mistérios todos os dias. Por exemplo, olha só, a criação do celular, por exemplo. Você não sabe exatamente como é que funciona tudo no celular.
Celular, imagina só, você está com um aparelhinho que está na tua mão, que você pode mandar uma mensagem para o outro lado do planeta em segundos. E não tem nem o fio, essa viagem, essas letras, esse trabalho, essas informações viajam pelo ar. E nós simplesmente acreditamos. Poucas pessoas realmente, muito poucas pessoas nesse mundo sabem como funciona. Até as pessoas que trabalham e que constroem ali, muitas delas só trabalham colocando ali na linha de produção e nem sabem como é que funciona. E não é por isso que a gente diz, então eu não vou usar o celular, porque eu não sei como é que funciona. Né? A gente vive com esse mistério e vive muito bem, sem nenhum problema. É possível viver com esse mistério. Minha mãe me contou que quando ela estava carpindo, em alguns lugares se diz, um lugar diferente do outro, mas estava lá, carpinando, lá na roça, e meu avô, ainda não existia nem o celular, né? Só existia o telefone fixo, e daí meu avô pegou e contou para ela dizendo o seguinte, olha só, vai chegar um dia que eles estavam quase na hora do almoço, né? E ele mandou meu tio ir avisar a minha avó, porque eles não tinham o horário certinho para almoçar, então ele pegou e mandou meu tio avisar a minha avó que eles já estavam indo almoçar. Então meu tio foi correndo na frente para que pudesse avisar a avó, para que a minha avó pudesse esquentar a comida e ele chegasse lá e não perdesse um tempo, né? Já tivesse tudo quentinho. E ele pegou e falou para minha mãe, enquanto meu tio foi, ele pegou e falou para minha mãe, Yolanda, vai chegar um dia que nós vamos ter uma caixinha e que você vai falar nessa caixinha e a pessoa vai ouvir daqui lá em casa ou daqui até em outra cidade. E essa caixinha é sem fio, tipo um telefone, mas sem fio. A minha mãe olhava para ele e falava assim, esse velho é louco, né? O que ele está falando? E quanta sabedoria, né? Hoje, praticamente, até crianças têm um celular. E você fala aqui, realmente se escuta a milhares de quilômetros, em qualquer lugar do planeta. Basta ter rede que a gente consegue até entrar na internet, até postar um vídeo. Até esse vídeo talvez você esteja assistindo aí pelo seu celular. Milhares e milhares de informações que você pode ter através do celular. E a gente vive com isso sem nenhum problema. É um mistério como funciona? Para nós é um mistério. Mas a gente vive tranquilamente. Para muita gente, óbvio, existem as explicações físicas do porquê que o avião, com todas aquelas toneladas, né, obviamente estão lá. Por causa do atrito do ar e tal, tudo lógico, tem. Mas só que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas é leiga nesse assunto. E a pessoa entra no avião, misteriosamente liga para a cidade onde ela está e fala, olha, tal hora eu vou estar chegando aí. Acreditam nisso, mesmo com o mistério de toneladas de ferro, aço, voando no céu. As pessoas vivem e vivem sem nenhum problema com todos esses mistérios. Agora, meus queridos, não é porque o mal existe que ele foi criado por Deus. Muita gente quer explicar e quer dizer que Deus não existe, porque se Deus existisse, ele não criaria o mal, e se Deus tivesse criado todas as coisas... Ele não... Mas olha, por exemplo, o contrário do mal, que é o amor, Deus também não criou. Não foi criado por Deus o amor. Deus sempre existiu e ele sempre amou. Até a própria Bíblia diz que Deus, ele é amor. Então, se Deus é amor, ele não criou o amor. O amor sempre existiu, Deus sempre amou. Isso está lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Que Deus é amor. Então, assim, Deus não criou todas as coisas. É claro que não. E principalmente o mal. O mal Deus também não criou. Deus criou, sim, o livre-arbítrio. E, obviamente, através do livre-arbítrio é que nós temos a possibilidade de entrar em contato com o mal, de sermos maus. E a Bíblia, ela simplesmente diz assim, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 21, diz o quê? Diz que tudo que Deus criou era bom. Ele viu que tudo o que ele criou era bom. É isso que Deus nos diz. Agora, dá uma olhadinha nessa citação aí, muito interessante, olha só. O pecado é um intruso para cuja presença nenhuma razão se pode dar. É misterioso, inexplicável. Desculpá-lo corresponde a defendê-lo. Se a ele pudesse encontrar desculpa,
ou mostrar-se causa para a sua existência, deixaria de ser pecado. Nossa única definição de pecado é a dada na palavra de Deus, que é transgressão da lei. E é o efeito de um princípio em conflito com a grande lei do amor, que é o fundamento do governo divino. Essa é uma citação de Ellen White, né, uma escritora americana. Então, realmente, meus queridos, olha só, não tem, o mal ele é inexplicável. E nós temos que conviver com esse mistério. Até Jesus, lá em João capítulo 16, versículo 12, ele diz o seguinte, olha só, ainda tenho muitas coisas para lhes dizer, mas não poderiam suportar isso agora. Então, assim, nós não temos como explicar realmente o mal. Não tem como explicar como é que surgiu o mal, né, no coração de um anjo que era perfeito lá no céu e depois veio para a terra. Não dá. Mas eu queria que você assistisse a esse pequeno vídeo. E depois que você assistir, a gente já volta aqui para concluir. Vai lá. Nun werde ich euch beweisen, dass Gott, wenn es ihn gibt, böse ist. Hat Gott alles, was existiert, erschaffen? Wenn Gott alles erschaffen hat, dann hat er auch das Böse geschaffen. Das bedeutet, Gott ist böse. Herr Professor, existiert Kälte? Was für eine Frage soll das sein? Natürlich existiert die Kälte. War euch noch nie kalt? Nein, in der Tat, Herr Professor, die Kälte existiert nicht. Nach den Gesetzen der Physik ist das, was wir als kalt empfinden, nur das Fehlen von Wärme. Und existiert Dunkelheit, Herr Professor? Selbstverständlich existiert sie. Nein, sie ist nur das Fehlen von Licht. Wir können das Licht messen, aber die Dunkelheit nicht. Das Böse existiert nicht, genau wie die Kälte und die Dunkelheit. Gott hat das Böse nicht geschaffen. Es ist das Ergebnis dessen, was Gottes Hand noch nicht berührt hat. E aí, gostaram do vídeo? Fica interessante, né? Alguns de vocês com certeza já viram esse vídeo, mas ele encaixa certinho com o que a gente fala aqui, a gente veio aqui falar nessa aula. E realmente, o mal é resultado da distância de Deus no coração do homem, da distância do amor de Deus no coração do homem. Meus queridos, se você está sofrendo nesse momento, se está acontecendo alguma coisa, não fique... Claro, não tem como a gente não ficar triste. Você vai ficar triste. Mas não acha que não há explicação. Para tudo há explicação. E muitas vezes, por mais que nós não tenhamos culpa, a gente passa por sofrimentos causados pelo mal. E as pessoas sofrem. Nós vamos sofrer porque nós vivemos em um mundo onde está em guerra. E não tem como você estar numa guerra e estar 100% a mil maravilhas. Então, meu querido, o que nós podemos fazer realmente é aceitar, porque Deus não consegue explicar para a nossa mente humana, não é possível a gente entender o porquê que existe o mal. Vamos viver com essa definição, né? Que o mal é a distância do amor de Deus no coração do homem. E se nós podemos viver com isso, a gente pode entender que, obviamente, Deus é Deus. E o que nós temos que fazer é cumprir a sua lei e aceitar tudo que Ele tem para nós, né? Tudo que nós vivemos aí. O mal jamais foi criado por Deus. Meus queridos, que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua paciência. Que Deus abençoe a você e a sua família. Até a próxima aula e tchau, tchau!